Olá a todos, aqui quem fala é o professor Caio Augusto e dando continuidade então aqui ao nosso curso de História Geral, já estamos no período medieval e essa é a aula de número 15, a aula que vai falar do Império Bizantino, um tema fundamental não só sobre o período medieval, mas também sobre a história da humanidade, já que o Império Bizantino é um império que nos deixou muitas heranças e heranças que permanecem até os dias atuais, tá? Vamos começar então aqui falando qual que é a definição do Império Bizantino, o que nós estamos chamando de Império Bizantino, tá? O Império Bizantino, ele nada mais é do que o Império Romano do Oriente. Então, lá no Império Romano, né, na história de Roma, nós vamos ter o Império Romano, que trabalhamos em aulas anteriores. Esse império ele vai se dividir por volta do ano de 395 depois de Cristo, né, uma divisão que vai ocorrer devido a um édito promulgado pelo imperador Diocleciano, que vai dividir o império entre Império Ocidental e Império Oriental, né? Isso vai ocorrer em 395. Porém, o que ocorre? O Império Romano do Ocidente, como vocês sabem, já viram em aulas anteriores, ele será derrubado pelos povos germânicos. A invasão, ou melhor dizendo, as migrações germânicas vão fazer com que o Império Romano do Ocidente se desfaça. Já o Império Romano do Oriente, ele continua existindo. E ele vai ganhar esse novo nome chamado de Império Bizantino. Não só ele continua existindo, como ele existe por um longo tempo, de 395 depois de Cristo até 1453 depois de Cristo. Esse território que nós chamamos de Império Romano do Oriente ou Império Bizantino continuará existindo, tá? Como eu falei antes, né, a capital desse Império Bizantino é uma cidade chamada Constantinopla. Essa cidade, no passado, se chamava Bizâncio, daí o nome Império Bizantino. Ela vai ser rebatizada pelo imperador Constantino e vai ser chamada de Constantinopla, né? Isso vai ocorrer aproximadamente ali no ano de 330 e hoje, atualmente, essa cidade é a cidade de Istambul, uma cidade da Turquia, tá? A cidade de Constantinopla vai ser a capital do Império Bizantino. Enquanto no Império Romano do Ocidente nós temos a capital, que é Roma, obviamente, no Império Romano do Oriente, que é o Império Bizantino, a capital é Bizâncio, no caso, Bizâncio rebatizada com esse nome de Constantinopla, tá? Bom, como eu falei, né, com a queda do Império Romano, o Império Bizantino se torna o herdeiro das tradições romanas. Então, toda aquela tradição, as instituições romanas, o direito romano, tudo aquilo que foi construído durante o Império Romano permanece e continua existindo no Império Bizantino. Só que há uma diferença, que a gente vai falar com mais a profundidade posteriormente. Mas o Império Romano ele tem uma língua latina e o Império Bizantino é de língua grega. A língua mais falada no Império Bizantino é o grego, tá? Bom, a extensão territorial que compreende o Império Bizantino é bem ampla, né? Mas basicamente no auge do Império Bizantino, quando ele conquistou mais territórios, basicamente o seu território geral está mais ou menos representado nesse mapa aqui, tá? Então vocês conseguem ver aí que nós temos Constantinopla, que é a capital do Império Bizantino, Tessalônica e a Península Balcânica, onde hoje é a Grécia, enfim, e alguns países dos Balcãs. O Império Bizantino, em um determinado momento, no auge do Império Bizantino, ele conseguiu conquistar a Península Itálica, ou seja, toda a Itália foi dominada pelo Império Bizantino durante um período muito curto, que a gente vai ver. E o Império Bizantino, em algum momento, ele conseguiu até mesmo tomar territórios do norte da África e chegar lá na Península Ibérica. Né? Uma partezinha da Península Ibérica também foi dominada pelo Império Bizantino. Mas essa extensão territorial é a extensão territorial no seu auge. No auge do Império Bizantino, que foi aproximadamente ali 565 depois de Cristo. Depois disso, o Império Bizantino, obviamente, vai ser
vai sendo cada vez mais reduzido até chegar ao ponto de ser superado, né? Então, dito isso, vamos continuar aqui, tá? Como eu havia dito, né, as fronteiras do Império mudaram bastante ao longo do tempo, né? Tem ciclos de declínio e de recuperação, mas foi durante o Império do governador Justiniano, a gente vai falar mais dele mais para frente, que o Império Bizantino alcançou a sua maior extensão territorial, tá? Então essa extensão territorial que eu acabei de mostrar para vocês ocorreu durante o Império, o governo do Imperador Justiniano, tá? E aí foi o auge do Império Romano do Ocidente, do Oriente. Muito bem, dito isso, vamos dar uma olhadinha aqui agora em outros aspectos importantes. Vamos falar então do principal personagem do Império Bizantino, que é justamente o Justiniano. O Justiniano foi imperador romano oriental, ou seja, ele foi imperador do Império Romano do Oriente, do Império Bizantino, aproximadamente ali por volta do ano de 527 até 565. Então ele governou bastante, começou a governar bem jovem, governou aí aproximadamente 30 anos, 30 e poucos anos, e ele obviamente vai deixar um legado fundamental, principalmente na questão legislativa. Por quê? O maior feito do Justiniano é, obviamente, um conjunto de códigos legislativos que ele vai construir para o Império Bizantino, que a gente vai ver agora, né? Bom, o Justiniano, como eu falei, ele é considerado o maior imperador da história do Império Bizantino, ou seja, ele é o último grande imperador romano antes do Império Romano Oriental começar a se diferenciar do Império Romano Ocidental. Isso se deve ao fato de que o Justiniano ainda carregava muitas tradições do antigo Império Romano, o Ocidental, né? Então ele vai ter ainda uma influência muito grande do Império Romano Ocidental. Depois do Justiniano, o Império Bizantino vai se modificar cada vez mais ao ponto de hoje, né, nós considerarmos o Império Bizantino uma coisa totalmente diferente do Império Romano, né? Vamos seguir aqui então. Só um minutinho. Bom, quais são as contribuições do Justiniano para o Império Bizantino, tá? O Justiniano ele vai trazer várias contribuições importantes. A primeira dela, ele vai fazer com que todos os territórios que hoje pertenceram ao Império Bizantino tivessem uma certa unidade. Então ele vai promover uma unidade política dentro desses territórios. Ele também vai promover uma expansão dos territórios, como a gente viu anteriormente. Então é durante o governo do Justiniano que o Império Romano do Oriente alcança a sua maior extensão territorial, e ele vai vencer batalhas contra os persas, contra os eslavos. E além da expansão territorial, outra coisa fundamental que o Justiniano vai fazer é um corpo jurídico, um código civil, o famoso Código Justiniano, tá? É um código de leis promulgado, né, criado pelo imperador Justiniano, e que vai construir as bases do direito do Império Bizantino, tá? Então o Justiniano ele vai criar esse código, que é um conjunto de leis complexas, a gente vai ver já daqui a pouco, que é chamado de Código Justiniano, tá? Por isso mesmo que ele vai ser essa figura importante que ainda mantém tradições de Roma, porque ele ainda está muito pautado no direito romano. Então ele se utiliza, se inspira do direito romano para poder construir esse código importante, tá? O Código Justiniano ele é dividido em 4 partes, basicamente, tá? Primeiro, você tem um códex, que é a reunião de todas as constituições imperiais, né, que ele recupera as constituições imperiais desde o imperador Adriano. Então, lá desde o imperador Adriano, quando o Império Romano era um só, ele vai pegar as constituições daquele período, vai recuperar elas e vai reformular elas, criando um código, um códex. Também tem os digesto ou pandectas, que continham comentários dos juristas, né, dos juristas do Império Romano sobre as grandes leis,
sobre as leis que já passaram pelo Império Romano. Então era uma série de comentários, de opiniões desses juristas sobre esse código de lei. Você também tem as institutas, que é o manual para ser estudado por aqueles que queriam se dedicar ao direito, ou seja, aqueles que queriam seguir a carreira do direito precisavam ler e estudar essas institutas, e as novelas, que são constituições elaboradas um pouco mais aprofundadamente, tá? Bom, a definição de direito dada pelo Justiniano no código baseava principalmente nos costumes do povo romano, tá? Então ele pegava os costumes do povo e utilizava esses costumes para a construção do seu código de legislação, tá? Então dessa forma ele vai construir um Estado de direito, um Estado bizantino de direito, na qual os cidadãos têm direitos e deveres. Então é um código muito importante. Mas o Justiniano fez outras coisas importantes também. Veremos aqui. Ele é bem conhecido na história por ter reprimido a grande revolta de Nica, tá? A revolta de Nica foi uma revolta que aconteceu num hipódromo, ou seja, num lugar onde acontecia corridas de cavalos, tá? Ela durou aproximadamente uma semana, mas ela foi contida pelo imperador Justiniano, tá? O que aconteceu? Teve uma dúvida sobre qual dos cavalos venceu uma certa competição. Nice era o cavalo pelo qual a população mais torcia, e aí chegava, né, a competir. Esse cavalo competia com os cavalos do imperador. Só que em um determinado momento, em uma determinada competição, houve um empate entre o cavalo Nice, que representava o povo, e o cavalo que representava o imperador. O cavalo do imperador foi considerado vitorioso, e isso foi o gatilho para que uma série de insatisfações econômicas, políticas e sociais que já estavam acontecendo no Império Bizantino fosse à tona e gerasse uma revolta. Então a revolta não foi uma revolta só pelo cavalo, pela vitória do cavalo ou não. Foi uma revolta contra insatisfação econômica, insatisfação política, insatisfação social, mas que teve o gatilho essa questão da corrida de cavalos, tá? Foi uma revolta bastante violenta, uma revolta bastante repressiva, e o imperador Justiniano ele foi lá e conseguiu reprimir violentamente essas revoltas, tá? Então a plebe enfurecida rebelou-se e começou uma discussão entre as várias classes sociais. Contudo, o imperador Justiniano conseguiu reprimir essas revoltas com bastante violência e foi, portanto, vitorioso e consolidou o seu poder nesse período, tá? Bom, vamos ver então como que se deu a crise do Império Bizantino, quando que esse Império Bizantino começa a declinar, tá? A crise do Império Bizantino começa basicamente com a morte do Justiniano. O Justiniano era o rei, era o imperador que conseguia trazer mais unidade ao Império. E uma vez que ele morre, o Império Bizantino também vai começar a entrar em declínio, tá? Além disso, o Estado bizantino ele tinha alto custo, porque você tinha um aparato burocrático muito grande, você tinha uma quantidade de funcionários gigantescas, e esses funcionários custavam aos cofres públicos e à população altos impostos, né? Uma grande quantidade de impostos. E isso vai fazer com que, em determinado momento, o Império não consiga mais pagar esses funcionários, e isso também vai gerar uma crise no Império. Tá? Um custo muito alto do exército também, enfim. Né? Os sucessores do Justiniano eles vão perder quase todos os territórios conquistados do Justiniano. Tá? Em 602, por exemplo, Focas foi proclamado imperador e ele fez um governo bastante despótico, bastante tirânico e tomou várias decisões equivocadas politicamente. Não à toa ele perdeu o império para os persas. Ele vai perder uma parte significativa do império para os persas, tá? Bom, deixa eu pegar aqui o mapinha para a gente ver. O Basílio II, né? O Basílio II, que vai ali governar em meados do século X, ali por volta de 900 e pouquinho, ele vai subir ao poder
976 e 1025, e ele vai promover novas campanhas militares, que de fato ele vai conseguir reconquistar um pequeno território, né, que quase vai fazer o Império Bizantino se reerguer. Aqui a gente tem um mapa do Império Bizantino no ano 1000. Olha como que o território consegue realmente dar uma boa erguida, né? Ele conquista novamente ali a Península Balcânica, conquista uma parte da Itália, chega ali na Ásia Menor, mas a gente vai ver que essas conquistas elas não vão se manter, né? Então, após a morte, nunca mais tentou se expandir o Império Bizantino, e o Império Bizantino vai acabar perdendo territórios em 1453, e a sua capital, Constantinopla, vai ser tomada pelos turcos otomanos, o que dá o fim ao Império Bizantino. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até a próxima e abraços.